Fala pessoal, é um prazer enorme estar iniciando aqui mais um capítulo dessa história. Hoje a gente tem uma convidada aqui muito especial, a doutora Mona Lisa Pimentel, ela que atua no direito médico, também é professora de direito médico. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, que vai acrescentar muito na trajetória de cada um de vocês. Garotas, façam as honras. Fala galera, sejam bem-vindos de volta. É um prazer estar aqui mais uma vez e hoje na presença de doutora Mona Lisa. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Agradecer a presença de Mona Lisa hoje, pra gente com certeza vai ser enriquecedor. É uma área que a gente não costuma falar aqui, né, trazer e tudo mais, então eu acredito que vai ser bem interessante saber da sua rotina, do seu dia a dia nessa área. Obrigada, pessoal, pelo convite. Estou ansiosa pelas perguntas. Espero, né, conseguir responder e atender vocês. Sem dúvidas. Mona, para começar, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória no direito. A gente já conversou aqui no off brevemente, mas explica um pouquinho como é que você chegou no direito e no direito médico também, que é a sua área de atuação. O direito não era a minha primeira opção. Durante muito tempo eu fiquei com dúvida com relação à carreira. Já falei, inclusive, isso no Instagram, que em vários momentos eu tentei fazer vestibular de medicina e eu não tive êxito. E assim, a gente tinha, né, na época, os recursos, né, e as possibilidades de você ingressar na universidade eram muito mais difíceis do que hoje. Sim. Então, o direito era uma opção, mas não era a primeira opção. Quando eu fiz o vestibular de Direito e passei na UESC, né, inicialmente, depois eu vim para a Feira de Santana, eu comecei a perceber que era, de fato, a possibilidade. E aí foi apresentado o biodireito e a bioética. Então, eu pensei que ali eu poderia estar casando duas áreas que me interessavam. Mas durante o curso, eu estava ainda um pouco resistente, né, principalmente com a crença que existia naquela época e que existe até hoje, que a advocacia não é um caminho. Então, isso me desmotivava um pouco. Eu não queria o concurso público, isso era algo que já era certo na minha cabeça. Então, terminando o curso de Direito, porque chegou a ser uma dúvida se eu iria concluir o curso de Direito, concluindo o curso de Direito, como que seria essa advocacia? Né? Então, com relação ao direito, a graduação em Direito foi por aí. Né? Quando eu comecei a perceber que eu podia unir as duas áreas, eu tive aquele fôlego de concluir aquele respiro, e aí terminei o curso e logo após o término eu já fui apresentada ao direito médico. Show de bola. Eu acho legal porque cada convidado tem uma história e assim é muito frequente, a gente sempre fala isso também, que o caminho do estudante de direito é turbulento mesmo. Às vezes você quer mais, um dia você quer mais do que outros dias. E você falou aí que não teve certeza se iria concluir o curso. Eu também passei por isso, acho que as meninas também devem ter passado por isso. Então fica a mensagem aí, é normal você pensar em largar tudo em algum momento de dificuldade, mas é importante você se respeitar e se ouvir nesse momento para ter certeza da sua decisão. E é muito bacana também essa união das duas coisas, né? As duas possibilidades. Você queria medicina e foi encontrando ali no direito um caminho possível, que sem dúvidas é um caminho bem próspero, né? Eu tenho uma dúvida com relação ao direito médico, porque hoje a gente vê muita coisa sobre plano de saúde. Sim. Mas são áreas diferentes, né? A parte do direito médico em matéria, da parte de advogar contra planos de saúde. Como é que funciona essa parte da saúde? Porque tudo está ligado à saúde, mas tem essa distinção, né? Sim, tem. E tem muita confusão com relação a isso. Com relação à nomenclatura mesmo. Sim. Quando a gente fala de direito médico, a gente está se referindo mais à relação médico-paciente. Sim. E quando a gente fala de advogar contra planos de saúde, advogar contra o SUS, fazer pedidos de medicamento de alto custo, a gente está falando de direito à saúde. Sim, perfeito. Então, a gente tem aí um outro momento do direito. Tá? Geralmente, os escritórios hoje, eles falam que advogam em direito médico e eles atuam somente na área de direito da saúde. Então, tem essa confusão. É um equívoco. Né? É um equívoco. Então, você pode, claro, unir na sua advocacia o direito médico e o direito da saúde. Eu prezo muito para não ter ali um conflito de interesse. Por exemplo, se você opta pelo direito médico, você tem que escolher um lado. Você advoga para médico ou você advoga para paciente. Verdade. Exatamente. Tem alguma coisa que veda você atuar para médico e paciente? Não, mas eu acho uma questão de
bom senso. Sim. Tá? Eu não gostaria de ser representada por um advogado que daqui a pouco pode estar... E até de posicionamento, né? Porque hoje a gente trabalha muito com imagem, com posicionamento, principalmente e posicionamento intencional de rede social, né? Então, quando você atua nas duas coisas, pode até gerar uma certa confusão para seu público. Sim, com certeza. De fato, né? Com um certeza. conflito de interesses mesmo, né? Como ela falou. Sim. Em algum momento pode ser que ela esteja atuando até em uma demanda muito parecida, que atuou favorável a um médico, e logo em seguida ela vai estar ali por um paciente que Sim, está enfrentando, né? Realmente tem que ter Tem que ter um lado. Um lado. Você tem que escolher o lado que você quer. Sim. Mas você pode estar atuando ali, por exemplo, para médico. Né? Sim. Eu não advogo para paciente. Né? Eu não atuo contra médico. Mas no meu escritório também tem a parte de direito da saúde, porque você atuar a favor do paciente contra o plano de saúde é uma outra coisa. Sim. Né? Não tem esse relação. conflito de interesse. Inclusive, esse paciente pode ser um próprio médico. Exatamente. Sim. Então, aí dá para você estar unindo, né, as duas áreas. Mas, estritamente o direito médico. Você advogar para médico e paciente, eu não vejo isso com Bons olhos. bons olhos. É porque, na realidade, o direito médico tem esses dois nichos, né? Sim. Médico e paciente. Que são duas coisas também diferentes do direito à saúde, que aí já vai pro lado do plano de saúde, Perfeito. enfim. Você, desde o início, atuou com o direito médico? Não. Ou você começou com outra coisa e aí acabou seguindo? No início, a advogada atua com tudo, né, gente? Tem isso, né? E quem sou eu para chegar aqui e falar assim, não, termine a faculdade e já vá nichar a sua área, porque isso vai verticalizar o seu conhecimento. Não. Eu acho isso algo um pouco fora da realidade, tá? Principalmente se você termina a faculdade, você não tem na sua família alguém que vá estar te direcionando para essa área. Foi o meu caso, tá? Então, vai chegar um cliente, vai chegar uma ação que vai te trazer um retorno financeiro bom. Você vai falar o quê? Não quero porque eu vou nichar a minha área. Sim. Eu acho que isso não tem não faz muito sentido, tá? Claro que eu percebo que hoje os advogados, os jovens advogados, eles querem resultados muito rápidos que só uma advocacia verticalizada vai trazer. Mas isso demanda um tempo. No início é natural, você tá atuando em família, você está atuando em trabalhista, previdenciário, é normal, é natural. Até porque muitas pessoas precisam estar atuando para poder, fazer um nome ou juntar uma grana para poder colocar o seu escritório físico ou não, porque isso não é uma necessidade para você se posicionar hoje como advogado especialista. Você não precisa necessariamente de um espaço físico, mas a gente vê que é normal você começar atuando em várias coisas para depois você perceber o que você quer. Até porque as pessoas saem, às vezes, nem sabendo o que é que quer. Como é a prática, né? O que é que quer, o que é que vai... Não somente te dar um retorno financeiro, porque eu acho que isso, qualquer área, você pode conseguir isso em qualquer área. Mas o que você se enxerga realmente atuando daqui a muito tempo, daqui a muitos anos. Qual é o problema que você gosta de resolver? Porque vai ter momentos que você vai estar extremamente cansado. Então, minimamente, você vai ter que gostar daquilo que você faz. Né? Então, essa percepção, talvez você não tenha assim que você sai da faculdade. É importante. Eu acho que muito dessa sua fala traz pra gente uma coisa que a gente tem que observar, né? A vida, ela não é linear. É feita de altos e baixos. Então, na graduação, você teve altos e baixos. A gente também teve os nossos. Eu acredito que a grande maioria dos estudantes tem em algum momento, seja qual for o curso, né? E o direito, a gente vê muito isso porque é a área que a gente tem o contato. E na prática também. Porque a gente idealiza, às vezes, né, o período de após a formatura, como vou conseguir, vou nichar, vou escolher uma área aqui que eu já tenho mais afinidade na graduação e vou seguir ali e vai ser rápido. E não é bem assim. Pode ser que, inclusive, atuando naquela área que você achou que era o seu nicho, você veja que não é muito bem o que você quer. Né? Cada área de atuação do direito, ele traz consigo também uma espécie de cliente diferente. Acho que até nisso a gente tem que parar para pensar, né? Por exemplo, o direito de família já vai exigir de você um pouco mais de atenção, no sentido de parar para ouvir, né? Acolhimento, empatia. O direito trabalhista, o direito previdenciário da mesma forma. O direito de consumidor, por exemplo, já não exige tanto nessa questão, mas talvez exija mais de dúvida ali o tempo todo, a pessoa te perguntando e, sei lá, às vezes uma coisa que nem cabe em processo, a pessoa tá ali. Sim. Então, assim, ter isso em mente, eu acredito que em todas as fases, né? Desde a graduação até o período que a gente se forma e que a gente está atuando. É importante a gente ter em mente que nada vai ser o tempo todo ali uma constante. Né? O que deve ser constante, na verdade, é o nosso esforço, o nosso comprometimento, né? A nossa dedicação. Mas tudo é passível de mudança e, enfim. E quando a gente vai para a prática,
e mesmo estagiando, porque acho que o estágio minimiza um pouquinho isso, porque com o estágio você vai vendo ali um pouquinho de cada área, você vai já eliminando algumas coisas, mas quando você pega de fato só a OAB, que você tá por você e vai advogar, é diferente. A sua experiência vai ser diferente. Então, é preciso você estar aberto. O doutor Diogo falou isso. Sim, eu ia falar isso. Foi muito pertinente a fala dele, que o advogado recém-formado não pode, em tese, se dar ao luxo de já sair falando que é isso, porque as coisas mudam. Exatamente. Ele falou, acho que ele queria direito penal. Diogo criminalista. E hoje ele é apaixonado, pelo menos pela fala dele, aparenta ser um apaixonado pela advocacia trabalhista. E ele tem, eu não tenho dúvidas que ele tem uma afinidade terrível, ele nasceu para aquilo. Você vê ele dando aula, é surreal. Então, assim, é importante você sair da faculdade sem essa barreira de falar eu sou isso, isso e isso. Porque quando você vai para a prática, as coisas mudam. A gente... Logo, quando eu estava finalizando a faculdade, eu estava pensando em atuar com direito imobiliário. Boa área. Inclusive, e aí nesse meio tempo, de já finalizando, ela já era advogada, então a gente já começou a movimentar algumas coisas com base no direito imobiliário e tal. E eu não quero mais nunca em minha vida nada que Nunca se diga ligue. nunca. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Porque assim, e eu conheço pessoas que atuam com direito imobiliário que gostam de fato e estão bem naquilo. Sim. Só que a minha experiência foi suficiente para falar, não, se aparecer a gente pode até tentar dar um jeito, mas não é algo que eu quero me aprofundar. Se dedicar exatamente. Não é o problema que você gosta de É, resolver. Exatamente, não é o problema que eu quero pra minha vida, pra resolver, porque tudo vai ser problema, a advocacia mexe com problema, em resolver problemas. Então, assim, é importante a gente, quando sair, ir criando essas experiências, né? Porque senão, se você não criar essa bagagem, você vai ali eu vou ser criminalista a todo custo, e aí você se frustra com a advocacia, porque você não estava minimamente aberto a outros caminhos. E existe uma coisa que eu acho, inclusive, que foi isso que o Dr. Diogo falou. Ele nem falou especificamente de quando a gente se forma. E todas as vezes que meu pai me liga e ele comenta do podcast, ele fala dessa fala de Dr. Diogo. Porque ele falou no sentido de que nós, advogados, hoje, não podemos nos dar o luxo de simplesmente não saber alguma área, né? E, poxa, você começou ali, você já vai se dedicar a algo. Quando a gente não vê uma matéria, quando a gente não pratica, a gente realmente vai perdendo, né, a expertise mesmo. E com o tempo, advogando, você começa a perceber que, às vezes, você precisa saber um tiquinho de outra coisa. Não é que você vai ser especialista, né? Digamos, eu trabalho com direito do consumidor, direito do trabalho, mas, vez ou outra, um cliente vai surgir com uma demanda de família e eu não posso perder aquele cliente, eu vou dar um suporte ali e vou indicar para outra pessoa. Então, no dia a dia, você sente a necessidade de entender um pouquinho. Às vezes, você tá numa roda de conversa, aí aparece... Eu sempre falo isso, porque eu tô sentada na mesa tomando café, aí meus sogros falam, tipo assim... Mãe, construíram um negócio no passeio ali na frente da casa. Pode isso? Porque o direito fala... Eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou responder? Peraí, deixa eu dar uma faço? pesquisada aqui. É isso. Mas Mas não é que a gente tenha que saber responder, mas no dia a dia a gente sente, às vezes, a necessidade, né, de conhecer um pouquinho de outras áreas. E até porque o direito está cada vez mais multidisciplinar, né? Então, Exato. às vezes você está em uma matéria que você vai precisar ou saber, ou vai precisar da ajuda de outro colega e ter humildade de fazer essa junção, às vezes fazer parcerias. Claro. Isso move o direito, né? Isso vale, inclusive, para a medicina. E a gente começa a fazer os links. Sim. O que eu vou trazer agora é o que vocês estavam falando. Quando a medicina antiga era uma medicina em que o médico ele tinha uma percepção mais geral do paciente. Então, ele via o paciente como um organismo complexo e quando o paciente chegava com uma demanda, ele tinha aquela visão do todo do paciente. E aí a medicina evolui. Ao passo que a medicina evolui, a gente tem as residências médicas, especialidades. E dentro dessas especialidades, mais subespecialidades. E o médico, por que a relação médico-paciente hoje está tão rachada? Porque os médicos muito especializados perderam essa capacidade de ver o paciente como um organismo só. Da mesma forma. E aí estão resgatando isso hoje com a medicina integrativa. Uhum. Tá? Aquela medicina que, como se fosse uma medicina generalista. Você chega com uma queixa e você vai olhar para o paciente como um todo,
para ver o que é que pode estar acontecendo ali. Não necessariamente e somente uma cardiopatia, ou uma questão neurológica, ou algum descompasso hormonal. Você faz uma análise geral. Da mesma forma, a gente está falando aqui que vocês colocaram sobre a advocacia. Você se especializa. E eu acho importante, tá? Se especializar. Eu acho que no início mesmo, você tem que ter ali aquela... Você tem que estar aberto para com várias chegar, áreas. com várias áreas. Mas vai chegar um momento e vai ser muito necessário você tomar uma posição do que é que você quer. Porque você vai ser reconhecido por isso. Exatamente. Você vai ser reconhecido, inclusive, pelos problemas que você enfrentou para tomar essa decisão. E isso não pode fazer com que você perca essa percepção do direito como um todo. Mesmo você escolhendo uma área. Até porque, eu acredito assim, quando você vai se tornando referência em um determinado nicho do direito, você tem sua carteira de clientes. Mas aquela carteira de clientes não vai te trazer sempre uma demanda daquela área específica que você é referência. Sim. Né? Vai chegar uma hora ou outra que vai demandar de você um conhecimento sobre uma outra área, enfim. E aí entram também as parcerias. Eu acho que essa questão do nicho exige muita paciência. Porque, assim... Por um lado, eu acredito que, de fato, é muito positivo por a gente ter hoje a oportunidade de fato, trabalhar com o que a gente mais gosta, com o que proporciona mais prazer, mais tranquilidade da gente de sentar para trabalhar. Mas, por outro lado, a gente precisa ter a paciência de saber, e isso vale, eu acredito que para algumas áreas mais do que para outras, que para você se tornar referência no seu nicho, talvez seja necessário você ter realmente uma paciência ali muito grande. Porque a gente... E não vai ser sempre que vai chegar uma demanda daquela área que você gosta. Né? A depender da área. É uma coisa... Então, para você se sustentar, você vai precisar realmente, no início, fazer de tudo até que você consiga, de fato, se tornar uma referência naquilo ali e ir pegando cada vez mais aquilo que você tem mais afinidade. É meio que um ciclo, né? Que vai se retroalimentando. Sim. Então, assim... Mas olha a palavra que você usou, paciência. E a gente tá em uma geração extremamente imediatista. As pessoas querem resultados para tudo. E aí a gente amplia essa conversa, esse recorte, não só para advocacia. Mas as pessoas querem resultados em tempo recorde, quer se posicionar. A pandemia deixou isso também, acho que muito inflamado, sabe? Foi quando o Instagram... passou a mostrar mais essa face profissional das pessoas, algumas pessoas com um suporte maior de estratégia de marketing e lançamento de infoproduto e uma loucura. E aí as pessoas, às vezes, têm até o seguinte questionamento: poxa, eu tenho tanto conhecimento, eu já estou há tanto tempo aqui. Tem gente que começou agora, mas já conseguiu. E não é bem assim. A gente não pode comparar os nossos bastidores com o palco de ninguém. E os bastidores dessas pessoas? A gente não vê. E a rede social é muito perverso com relação a isso. Porque as pessoas surtam o tempo inteiro achando que não dá conta, achando que é insuficiente, achando que não se preparou o que deveria se preparar na faculdade, que nunca vai conseguir alcançar tais níveis. E a comparação, nossa, isso acaba com pessoas que têm uma possibilidade de crescimento imenso. Porque essas pessoas estão ali sempre buscando em níveis, em tempo recorde, um resultado baseado em outra pessoa, mas que, na verdade, não tem aquele resultado. Aquilo ali é só uma camuflagem, aquilo ali não existe. Perfeito. Então, a paciência, gente, hoje eu acho que é a palavra de ordem. E eu tô fazendo até uma autocrítica, porque eu também já cheguei a não ter paciência. De falar, tá, mas quando é que a coisa vai deslanchar? Quando é? Aí... é um processo, realmente. A gente traz muito isso essa aqui. Essa fala dela aí foi perfeita, assim, com tudo que a gente fala em praticamente todo podcast. E, inclusive, o último corte de Vene, que a gente soltou recentemente, é justamente sobre isso. Ele falando o quanto que é difícil você começar, desafiador, você começar na advocacia. E que a palavra que melhor define o advogado no início da carreira é a constância. Porque, de fato, até você ter os resultados que você quer, a constância, e como você falou, hoje a gente está na era da rede social, que é muito positiva em alguns aspectos, porque, de fato, permite que você se mostre como profissional, como bom profissional. Entretanto, é negativa porque muita gente utiliza isso sem, de fato, ter a competência necessária, e faz
com que outras pessoas acabem se cobrando, se comparando de maneira negativa, né? Isso daí é um tiro no pé. Sim. Porque, é como a senhora falou, muita gente que tem um potencial muito grande, que tem um conhecimento técnico muito grande, acaba se travando porque se coloca lá para baixo, porque vê pessoas que estão vendendo sonhos que não existem. A gente fala muito aqui que é muito comum a gente ver na internet as pessoas falando muito bem do direito, que a gente sabe que não é verdade. O direito não tem só coisas positivas, não é um mar de rosas, é um caminho árduo, duro, que depende de muita constância, de muito trabalho, ou ver pessoas falando extremamente mal da advocacia, que a gente sabe que também não é. Então, acho que tem que ter muito cuidado hoje com o Instagram, porque o que a gente vê é o mundo das mentorias, né? É mentoria para vender mentoria, Sim, é mentoria para poder fechar 1000 certeza. contratos em um dia, é tráfego pago para poder automatizar tudo. 6 dígitos em 7 dias. 6 dígitos em 7 dias, e a gente sabe que esse mundo não existe. Gente, pra mim, assim, uma placa, né, assim, gritante, é o fato de você usar como referência profissionais pelo número de seguidores. Sim. Isso é um Que risco tão grande, porque as pessoas podem comprar seguidores. Exatamente. E milhares de seguidores. E você não vai parar pra olhar quem são os seguidores Quem é ali. árabe E e ver quem não é. 30 árabes, 40 Sim. coreanos e, verdade. enfim. Nada E contra às árabes. vezes tem seguidores reais, viu, gente? Não é só... Mas que não tem seguidores acompanham, não reais. consomem aquele Não engajam. serviço. E não enfim. necessariamente estão ali pelo profissional. Não, Às vezes é exato. pelo pessoal Então, assim, mesmo. não é referência. E aí você, né, a gente, inclusive, que tá começando, que tá de agora, às vezes a gente para assim pra pensar, tipo, será que é isso tudo mesmo? E aí eu acho que a gente tá um pouco mais tranquilo em relação a esse tipo de comparação, apesar de que a gente faz ainda, Sim. é o fato de a gente já ser adulto, de a gente a fase que a gente vivenciou de graduação, a gente ainda mais do que Pedro, né? Sim. Peu até passou mais por isso do que a gente, mas eu digo assim, antes, a gente não tinha acesso a celular da mesma forma. A gente não tinha acesso à vida das pessoas da mesma Sim. forma. Como você falou, isso tudo eu acredito que se acentuou muito a partir da pandemia. Essa questão, esse boom profissional no Instagram, de todo mundo postar, todo mundo ser um profissional de sucesso, todo mundo já tem tudo, já tem, enfim, um patrimônio absurdo e não para de trabalhar nunca. Exatamente. Então, a gente já tem essa percepção, esse discernimento, porque eu acredito que o momento que a gente estava se desenvolvendo enquanto ser humano, a gente ainda não tinha esse tipo de desafio para lidar, né? Que bom. Que bom. E hoje eu fico assim, gente, como está a cabeça? De adolescentes, principalmente, e até dos estudantes da graduação. Fico, gente, como está a cabeça dessa galera para lidar com esse tipo de coisa, com um cérebro ainda fisicamente em formação, sabe? Não é nem dizer que é a questão de amadurecimento, simplesmente. É questão fisiológica mesmo. Então, assim, tem que ter cuidado, os pais, os professores, têm um papel absurdo nisso, porque se a gente ainda se pega se questionando, se colocando pra baixo, se sabotando diante desse tipo de situação, né? Imagine as pessoas que estão se desenvolvendo Informação. agora e estão em formação. E hoje tá difícil até de encontrar uma motivação para você chegar para uma criança e falar que ela tem que estudar para ter uma vida próspera, porque ela tá acompanhando Virgínia, que é milionária e tem 25 milhões de seguidores, 500 milhões de seguidores, e aí, tirando Virgínia, tá ali a blogueirinha da cidade, que tem 50 mil, tá fazendo parceria e tá ganhando dinheiro. Então, tá difícil até de encontrar essa motivação. Hoje eu tive a reunião mais cedo com uma advogada e conversando com ela, né? Ela quer fazer a transição de carreira dentro do direito, né? Hoje ela tá advogando para uma área específica, ela quer migrar para o direito médico. E eu falei com ela, dê uma olhada no meu Instagram, porque eu acredito muito com relação à mentoria mesmo, né? Eu não acredito em mentorias que você lota uma sala virtual e fala ali para 100 pessoas. Isso é curso, Sim. isso não é mentoria, né? E também não acredito em pessoas que prometem escalar uma montanha que não... Promete para o outro escalar uma montanha que, na verdade, você nunca escalou. Então, eu vou te nortear para você ter um resultado em uma coisa que eu não faço, que eu nunca Perfeito. fiz. Exatamente. Nossa, como as pessoas não param pra pensar É. nisso, No né? óbvio, gente, o óbvio precisa Mas ser isso é dito. porque, às vezes, as pessoas compram esses cursos, essas mentorias, imaginando que essa pessoa Promessa. já Que, na já verdade, escalou, a pessoa porque tá essa, ganhando. Propaganda essa enganosa. pessoa demonstra, em tese, A pelo gente pensa, Instagram. ele não teria coragem, né? Machorra De me de fazer um dizer negócio como desse. escalar se ele não escalou. Gente, hoje a febre é falar que é especialista em direito médico. Tá.
Mas especialista como? Foi o que você fez? Ah, eu fiz um curso de formação. Não, então você não é especialista. Ah, eu fiz uma imersão de um final de semana. Não, você não é especialista. Ah, mas eu participo de um grupo de pesquisa. Você não é especialista. Ser especialista em qualquer área, mas a gente está fazendo um recorte aqui do direito médico e é uma área nova e a gente tem poucas instituições boas que realmente te concedem esse título de especialista. Não é todo mundo que faz, mas não é todo mundo que faz, por quê? Porque não tem paciência. É um curso demorado. Se você faz uma instituição boa, é um curso demorado. É um curso que você vai parar para estudar. E hoje, os alunos... E eu estou trazendo isso ainda para o recorte da universidade. Sim. Tá? Os alunos estão com preguiça de estudar. Alunos brilhantes que estão com preguiça de ler, que estão com preguiça de escrever um artigo, que estão com preguiça de estudar. Que você fala assim, você nem sabe o potencial que você tem, de como você é incrível, de como você é brilhante, mas onde foram que essas coisas se perderam? E isso começa na faculdade e vai reverberando. Então, hoje, terminei a faculdade, não, sou especialista em direito médico. Não, você não é. A mesma pessoa que fala que é especialista em direito médico, daqui a um ano, vai encontrar alguém que se diz estrategista digital, que também não é, e vai querer lançar um infoproduto para fazer 6 dígitos em 7 dias. Sim. E sabe o que vai acontecer? Não vai fazer. E aí essa pessoa vai ter gastado dinheiro, vai ter que ficar frustrado e vai achar que a área também não é para ele. E olha o potencial que essa pessoa tem, que está sendo ali jogado fora, porque foi por um atalho que, na verdade, foi um atalho para a frustração. Né? Porque não fez o que deveria ser feito. E o que deve ser feito necessita de muita paciência. As decisões são difíceis. Você se questiona, você tem que buscar, você tem que investir no conhecimento. E hoje as pessoas não querem investir em conhecimento. As pessoas querem... Que o conhecimento entre por USB. Exatamente. E não querem investir o tempo, né? Não Que querem é investir o tempo. mínimo. É. As pessoas precisam voltar a estudar. Eu, quando estava no escritório, que vinham vindo novos estagiários, a gente começou a perceber isso e a gente comentava, né? E olha que eu nem tenho tanto tempo, mas as pessoas não leem, não compram mais livro físico. Na época da pandemia, não pegavam no livro, porque começou aquelas aulas EAD. Então, era simplesmente fazer a prova, pesquisa ali no Google como fazer. E aí, como é que tá aprendendo, No né? Google, quando é bom. Porque... Agora Mas não é tem. que na época... Agora tem outro calma, de um tempo atrás. Não tinha ainda. Agora já deve ser, né, enfim, né? Inteligência artificial. E as pessoas não Que é estudam. muito boa quando bem usada. Sim. O problema é que as pessoas não sabem usar. Com certeza. Eu não sou contra. A gente sempre Também fala não. também. A Não gente sou sempre contra. fala. Não sou contra. Mas até pra você usar, você tem que Tem que saber. saber. Porque senão tem você que faz pensar besteira. para dar o comando. Exatamente. Né? Senão você vai ter uma resposta genérica também. Não faz Exatamente. sentido. Exato. E uma coisa que vocês estavam falando, eu tava pensando aqui, que quando a gente tava na... PEU não, né? Que PEU é mais recente. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, as pessoas sempre me falavam assim, advocacia, você ganha dinheiro, mas demora uns 10 anos. E sempre, o marco era tipo assim, 8 pra cima, não existia. E agora a gente se cobra em 4, 5, a galera se forma, quer ganhar dinheiro em um 2 ano. anos. Gente, tem coisa que é um processo e as pessoas dizem que levam tempo. Não é porque elas estão querendo fazer você desistir, é porque leva tempo. Né? Tem coisas que para você se tornar especialista, você precisa estudar. Não só estudar, porque às vezes você faz uma pós, você faz um mestrado, doutorado. Quer dizer, mestrado e doutorado eu acredito que a pessoa já entrou um pouquinho, né? Mas assim, às vezes você faz uma pós e você não sabe, porque você tem que ir pra prática, você tem que ter tempo, é experiência, é você atuar de fato. Então, às vezes você até tem uma pós. Hoje tem promoção de pós, você compra R$100. Sim. Você pode fazer pós que você não sabe, no fim você não vai saber nada. Então, é uma coisa que leva Realmente vai ter o tempo. título. Exatamente. E os estudantes hoje precisam realmente voltar a estudar, sentar a cadeira, sentar, não é nem a cadeira, sentar na cadeira e voltar a estudar. Porque sem estudo, você não vai ser tecnicamente bom e você pode ganhar até dinheiro, né? Que tem gente que ganha realmente. Mas a curto prazo. Exato, mas Não vai é chegar honesto. um momento. Eu acho que não é honesto. Você se vender como especialista em algo. Claro, nossa obrigação, nós advogados, a gente tem uma obrigação de meio. Né? Isso é muito importante, inclusive, deixar isso muito certo nos contratos, que os clientes que são ali nervosos por causa ganha, né, doutora? Não é. Mas claro que quando você se prepara, quando você se especializa, você tem uma chance muito maior de ter êxito no que você está fazendo, porque você tem um conhecimento técnico muito mais aprofundado. E eu acho que não é honesto com quem confia no teu trabalho, que sabe que você é especialista em algo. Então, poxa, se não fosse para eu contratar uma especialista, eu contrataria X e não Y. Então, se eu estou contratando Y, que tem ali
né? Até no próprio serviço, um valor mais alto, né? Um investimento mais alto no serviço. Eu espero que ela me entregue algo à altura. Então, eu não acho honesto com quem confia em você. Você vender uma coisa que minimamente você não está conseguindo entregar porque você não teve paciência para fazer. Você não teve como destinar ali 1 ano, 2 anos para fazer uma pós e depois um curso prático ou, não sei, fazer uma mentoria até com quem realmente passou pelaquela experiência e pode te ajudar em alguma coisa. Mas os resultados não vêm da noite pro dia. Eu concordo um pouco com essa máxima de que a advocacia só vai te dar um retorno com 8, 10 anos. Eu acho que dá para encurtar um pouco. Mas não é com 1 ano, não, gente. E não é uma regra, né? Até porque uma pós-graduação minimamente ok que você faça é de 1 ano. Então, você termina a faculdade, você faz uma especialização, depois você vai procurar outros cursos de extensão, a gente tem instituições maravilhosas aqui. Então, né, já fica aqui a dica para quem quer fazer algo na área do direito médico, que você tenha pós-graduação, que é importante, mas você tem que continuar estudando, porque a pós vai durar o quê? 1 ano, 1 ano e meio, e depois você não vai fazer mais nada? Peraí, tem atualizações aí o tempo inteiro. As decisões dos tribunais ficam gritando e você precisa estar utilizando aquilo ali como livro de cabeceira. Então, a gente tem extensões maravilhosas na USP, tem extensões muito boas na PUC Rio de Janeiro, na PUC do Rio, na PUC de Minas. Então, é sempre procurar bons locais para você nunca parar de estudar, porque é isso que vai fazer com que você honre aquela pessoa que vai te procurar, porque confia nesse status todo que você está dizendo que você tem de especialista. E aí, eu acredito que não é só uma questão de ter paciência e se dedicar. É uma questão de ter responsabilidade. Com certeza. É uma questão de ser honesto também, né? Porque quando a gente paga por um serviço, quando a gente vai em um médico, quando a gente vai em, sei lá, uma loja, em qualquer coisa que a gente está ali querendo obter, seja um serviço, seja um produto, a gente quer que seja de qualidade, com a qualidade que a gente espera, né? Então, assim, que justiça tem em você oferecer uma coisa que você tem consciência de que você não está entregando, que você não tem a capacidade de entregar da melhor forma, né? Porque eu não digo nem que eu acredito que tem algumas áreas, algumas demandas que vão exigir um esforço mínimo de você realmente se debruçar ali algumas horas, alguns dias, né? E estudar para poder entregar aquilo. Mas tem outras que exigem muito mais esforço, que exigem muito mais aprofundamento. E a gente tem que ter essa responsabilidade na nossa profissão. Porque, assim, da mesma forma que a gente pega uma demanda mais tranquilinha, que é, sei lá, de um direito do consumidor ali e tudo, que eu falo tranquila no sentido de que, de fato, a pessoa não está dependendo daquilo para viver, para comer, né? A gente também pega causas que são a vida de alguém. Com certeza. Então, impacta diretamente na vida exato. da pessoa. E acredito nessa questão aí do direito médico, e do direito à saúde também, são demandas que normalmente eu acredito que tem um peso muito grande. Com certeza. Né? A gente eu tem acho que ter o conhecimento ele traz pra gente também segurança, né? A gente vai... Eu acho que hoje muita gente troca de área muito rápido e fica nessa, meu Deus, eu vou pra onde? Porque não adquire segurança. E muito disso tá ligado a você não estudar mais, você não se aprofundar tecnicamente nas matérias. Quando você sabe algo, você tem mais segurança para aparecer nas redes, você tem mais segurança para atender um cliente, você tem mais segurança de negar um cliente, né, de dizer que a demanda não é viável, você tem mais segurança de cobrar o seu cliente. Então, é uma coisa que só tem um ponto positivo, leva tempo, é custoso. E realmente, hoje até a gente que tá aqui falando e dando esse conselho, enfim, o celular tirou da gente a nossa concentração. A gente não dedica mais tanto tempo para a leitura. A gente tem 1 milhão de demandas, então a gente não quer mais sentar e perder tempo com isso. Mas, na verdade, não é perder. E eu falo isso porque hoje eu sinto falta disso. Às vezes eu penso, eu tenho que parar e ler alguma coisa, mas às vezes no dia ali, você vai vivendo a rotina e uma bola de neve, e você, quando você olha, acabou o dia. Mas a gente precisa dedicar esse tempinho, porque é isso que nos traz segurança e que provavelmente vai levar, provavelmente não, com certeza vai levar a gente a lugares mais longe, né? Você trouxe um recorte na sua fala. Eu estou trazendo um recorte da sua fala, quando você diz assim, saber quando negar um cliente, quando falar não para um cliente. Primeiro que o cliente sabe quando a gente está inseguro. Tá? Então, isso é sensível em várias etapas de uma negociação. Seja para você fechar uma assessoria, seja para você fechar uma consultoria, seja para você fechar um serviço pontual. O conhecimento vai te trazer
exatamente o que você falou. Essa segurança, principalmente para precificar. E a gente tem que ter muito cuidado. Advogado tem que ter muito cuidado com precificação, né? Porque, infelizmente, a nossa classe não é unida. Isso é algo que tem que ser dito, porque as pessoas colocam panos quentes, mas tem que ser dito que advogado não é unido. E isso já aconteceu, foi comigo especificamente, mas de colegas da mesma área, em um mesmo dia, colegas que se conhecem, de um trazer um valor, o outro falou assim, não, quanto foi que cobrou? Ética passou Vendedor, longe. né? A gente consegue trazer um valor melhor. Não sei se foram esses os termos, mas enfim. Então, gente, isso é um problema muito sério. Porque você enfraquece absurdamente a classe. Toda. É por isso que a gente fala que realmente as pessoas se afastam da advocacia. Tanto clientes quanto os próprios estudantes passam a ver de uma forma ruim, negativa, e associam. E assim, em partes, a gente vê que tem razão. Porque como você falou, nem é só essa situação, né, da precificação. Tem várias outras questões, né, que são muito sensíveis e acredito que não estão nem tão relacionadas com o que a gente está falando. Mas que a gente tem que atentar para isso e assumir a responsabilidade que a gente tem enquanto profissional. Né? De fato, é uma coisa que a gente tem que lutar contra. Combater. E que só desvaloriza o nosso trabalho. Com né? certeza. É a valorização mesmo do trabalho do advogado, porque ninguém vai no médico e fala, eu só vou te pagar se eu ficar curado. Perfeito. Ninguém faz isso. Mas com advogado... Quem com a gente? Isso, Com isso é uma advogado, coisa que eu vou dizer que me o indigna. cliente já chega pra gente perguntando no final da causa, né? Então, assim, isso... E o que a gente trabalha agora, né? Fica onde? Isso, exatamente. Aí a gente tem que... Ele não enxerga que a gente tem que peticionar, que a gente tem que fazer audiência, que a gente tem que pensar. Então, assim, esse paralelo entre... Eu acho que sempre vai existir esse paralelo entre médico e advogado, porque é a realidade, gente. Evene falou muito bem isso também, sobre... Quem é que salva primeiro o paciente? É o advogado que conseguiu ali a tutela de urgência para ter aquela cirurgia, aquele medicamento, ou é o médico? A gente não quer criar uma rixa, não, pelo amor de Deus. Vamos A gente quer a valorização das duas áreas. Com certeza. Porque, assim, é muito comum a gente ver, de fato, os próprios advogados se desvalorizando e criando essa situação. Isso tá, assim, por conta dessa atitude mesmo de todo mundo. Porque... E qual é o prestador de serviço que corre o risco de não receber? A gente tem processo que a gente não recebe. A gente trabalha e não recebe. Isso pra mim é o comum. E quem instituiu isso? Quem começou isso? E aí vira uma coisa que, assim, é aquilo. Como é que você agora vai também chegar e vou quebrar essa barreira na minha... Por exemplo, tem área que não tem consumidor, por exemplo. Você vai chegar e vai cobrar uma causa que, né, a pessoa nem tem, nem daria entrada se não fosse no final. Como é que você quebra isso agora? E a galera... Já institui. E tem lugar que ainda tá cobrando menos, percentual menor. Não, é a própria consulta. Fiquei indignadíssima, porque Exatamente. agora minha mão chega. A própria consulta, você vai no Deu vontade médico. de bater na mesa e consulta. Você vai no médico, o médico vai cobrar ali 300, 400, 600, 900 e bolinha pra te atender. Muitas vezes pra não identificar, né, o problema, porque não é certo que na primeira consulta você vai já ter um diagnóstico, já vai saber o que você tem e já vai ter a resolução do seu problema. E o advogado tem que estar ali o tempo todo respondendo o WhatsApp e a dúvida que você tem. E de graça, rápido, por áudio. Sim. E não pode cobrar no início. E ainda tem que ter o Instagram bonitinho. Mas e aí vários seguidores. trazendo, não sei quem abordou isso, do início da nossa conversa, que você também, quando você está ali terminando a faculdade ou já na advocacia, jovem advogado, você também tem que pensar um pouco no público que você quer atender, tá? E aí, claro, eu vou trazer essa perspectiva e essa visão da minha área. E, de fato, o direito médico, primeiro que ele te proporciona você atuar muito no extrajudicial. Gente, isso é Eu ia uma perguntar paz. É uma paz. Hoje eu digo pra vocês que a minha atuação extrajudicial é 80%. E é muito, eu tenho a impressão que é muito consultiva também, né? Ou não? Muito. Assessorias, consultorias, enfim. E a própria atuação nos conselhos de medicina que te dá... eu falo muito isso com os meus alunos, né? Assim, gente, na primeira aula, eu tô aqui para mostrar a vocês que a advocacia é possível e que vocês não precisam depender da atuação judicial, propriamente. O extrajudicial é uma possibilidade. E, assim, eu tô falando aqui da minha área, da minha atuação específica, que é para médico, mas tem também a atuação que é para paciente, e que eu vejo hoje uma área com um retorno muito justo, sabe? Por isso que eu falo que é uma área de esperança, assim, porque a gente tem essa cultura de não cobrar consulta na advocacia, né? De não cobrar consulta, ou de muitas vezes patrocinar uma causa que não vai ter êxito e você atuar pelo êxito
e no final das contas você ficar ali 1, 2, 3 anos. Isso eu tô falando bem otimista, tá? 1, 2 anos e não ter retorno nenhum. Isso pouco acontece nessa área. Pouco acontece. Primeiro, por ter essa atuação extrajudicial. Tá? E na própria atuação judicial, aí eu trago a visão dos meus colegas que atuam para paciente. Tá? Pouquíssimos atuam pelo êxito. Até porque as demandas em erro médico, né, o que você está ali pelo autor da causa, é muito complicado você não cobrar para fazer aquilo ali. Porque tantas coisas podem acontecer nesse processo. Normalmente depende de perícia, né? É impossível você deixar para poder, né, tá cobrando ali no final. E quando você tá também do outro lado, né, que é da parte do médico, ou aquele valor ali já vai estar, né, embutido em uma assessoria que ele te paga mensalmente. Sim. E isso é muito legal, porque também quando você assessora um profissional, você meio que arruma a casa desse profissional. E não existe blindagem, eu falo muito isso, né, não é responsável nenhum advogado tá prometendo para médico, para dentista, enfim, blindagem judicial. Até porque qualquer pessoa com capacidade civil pode estar entrando com uma ação judicial. Então, vamos lá. Ninguém está prometendo. Você não pode prometer uma blindagem. Mas se você assessora um médico, se você assessora um hospital, se você assessora uma clínica, você já conhece ali todas as lacunas, o que possivelmente vai dar um problema. Então, você já arruma aquilo ali para você evitar. E você evita bastante. Coisa, né? Eu imagino também que já deve ter as áreas que devem ter uma recorrência maior de problemas. Tem. Então, quando você pega um médico de tal especialização, você já falou, tenha cuidado, tenha mais capricho fazendo tal. O médico tem Vou que ter falar os sempre, 4 aqui. por Mais favor. demandados. Ginecologia e obstetrícia, tá no topo. E não sai dali, tá? Já tem muito tempo. Eu vou mudar para direito médico. Fica em primeiro lugar. Minha irmã, boa. minha irmã tá falando agora e ela Se quer eu conseguir ser... sair daqui catequizando você, eu não tô... No final eu vou pedir indicação de pós, de curso, porque Esse gostei. menino já vai fazer Aí a cabeça... Hoje ele não dorme. Hoje eu não durmo, não. Eu já tô... Imaginando o futuro. A cabeça tá fritando aí, né? É assim o tempo Que todo. bom, doutor. é bom Ele já sim. tava com a boca ali, ó. Tremenda. É assim o tempo todo. Então, ó, já presta atenção. Eu Ó, vou ser seu ginecologia e obstetrícia em primeiro lugar. Não sai dali, já tem muito tempo. Aí, os que flutuam, né? São 3 posições que elas trocam de lugar entre si, mas não saem dessas 3 posições. Que é cirurgia geral, cirurgia plástica e traumatologia e ortopedia. Por quê? O que é que eles têm em comum? O procedimento cirúrgico. Tá? Delicado. Por exemplo, cardiologia. Você pode, né, tá ali você pode só estar atendendo a parte cirúrgica ou não. Então, acaba um pouco que mitiga essa... Eles não ficam tão lá em cima. Pediatria, por mais que seja difícil lidar com, né, com a relação ali médico e pais do paciente, que é muito mais difícil do que lidar com o paciente. E eu sou mãe, eu digo que eu sou exigente mesmo, e é natural você já Tem que esperar ser. e ter Entra esse a parte da conflito emoção maior, né? também. Então, assim, esses 4 estão ali no topo. Então, quando você é procurado por um desses profissionais, você já liga o alerta. E você já traz para eles a importância de uma assessoria, porque eles já são mais visados. E isso são dados. Tá? O próprio Conselho Federal de Medicina, os processos a nível de conselho são sigilosos, mas eles trazem ali dados, né, anualmente. E também são essas áreas as mais demandadas. E a gente tem dados do CNJ também que falam que na área judicial é a mesma coisa. Você tem esses 4 áreas mais demandadas. Então, quando você fecha uma assessoria com o médico, com o hospital, com uma clínica, você consegue já estar vendo os gargalos. Então, você não é pego de surpresa se, por acaso, vem um processo. Sim. Né? Durante ali a dinâmica daquela clínica, você já percebe alguma coisa, você já fala, aqui possivelmente vai resultar em um processo. Então, você já fica alerta Atento. e você também já sabe o que é que você vai organizar ali, por caso venha um processo, você já tem ali, né, o que você entende como necessário como meio de prova. E eu É acho mais que fácil. A parte documental, isso, a presença de um advogado com certeza ajuda muito a arrumar essa casa, né? Porque imagino que para essa área, além da perícia de fato ali do que ocorreu, a parte documental deve funcionar bastante. Então, você pegar uma clínica ou um médico que não faz isso muito bem, eu acho que é um tiro no pé. Deve dar problema. Deve dar um Complicado, problema. Então, o sério. advogado já tem essa percepção, exatamente, a palavra é essa, de organizar aquilo e falar, pelo amor de Deus, faça tudo, mas tenha esses documentos aqui, porque se der BO, a gente pelo menos consegue administrar. Então, E você que já está se... Desculpa. Não, pode falar. Isso acontece. Fique em Você paz. que já está se interessando pela área, a auditoria documental é um serviço.
que você pode prestar, Sim. independente de uma assessoria. Sim. Quantas clínicas nem sabem que não estão com os documentos corretos, tá? E aí a gente fala de quê? Aqui a gente fala de prontuário, do preenchimento correto do prontuário, que hoje o prontuário físico tá uma bagunça. Termo de consentimento livre e esclarecido. Vocês aqui entregam um termo de imagem, isso. né? A gente está falando de um termo em que os médicos explicam ali de maneira didática, com alguns quesitos que são obrigatórios, o que é que pode vir a acontecer com aquele paciente se ele consentir em ser submetido, né, naquele procedimento. Então, se você não entrega um documento desse, só por isso você já violou o dever informacional? Não. Porque o dever informacional, antes de ser escrito, ele tem que ser verbal. E você tem que esclarecer aquilo ao paciente. Mas como é que você vai provar judicialmente? Não é muito mais fácil se você tiver uma documentação ali Com certeza. correta? E aí a gente traz vários outros documentos que facilitam a vida do médico. Existe aí um rol taxativo de documentação? Não existe um rol taxativo. Claro, tem aqueles documentos... Você cria o seu. Pronto, Exatamente. perfeito. Pelo bom senso, pela experiência que você tem como advogada e como advogada nessa Aí área. E eu acredito que isso dá uma confiança muito maior para o médico. Porque né? eu acho que as pessoas ainda enxergam hoje o advogado como um solucionador de problemas. E, na verdade, ele pode prevenir os problemas, né? Exatamente. Mas é cultural. E é uma dor do empreendedor, e aí eu falo empreendedor e incluo os profissionais liberais, os médicos, enfim, da maioria dos empreendedores. Porque você vê empresas de outros segmentos têm problemas com documentação trabalhista, contratos cíveis, inclusive. Então, realmente não vou dizer o consumidor, né? Mas o cliente da gente também enxergar a gente de outra forma, e eu acho que isso também pode partir da gente. E aí você tem um segmento na advocacia, o extrajudicial, o consultivo, o preventivo, que muita gente não se dedica, e aí você falando, eu fiquei pensando, às vezes é a falta de segurança, porque é um serviço que exige conhecimento. E no trabalhista, eu já atuei com empresa e realmente é uma coisa que ou você sabe, ou você não vai ter culhão de dizer ao cliente que é um empresário, que tem uma empresa enorme, que tem não sei quantos funcionários, o que ele tem que fazer, qual documento ele tem que ter, o que ele tem que fazer para se precaver. Que nem sempre é o que o cliente quer ouvir. Perfeito. Exatamente. Porque a gente tem que ter essa sabedoria de se impor e dizer, você quer desse jeito, mas não é assim. E eu já tô te avisando que se você fizer dessa forma, vai ser um risco, né? Então, a gente tem que saber gastar dizer um pouquinho não. mais. Claro. Tem que se... Eu não digo nem se impor, não é isso. Mas você é honesto com quem também tá te pagando ali, você falar o que não tá correto. Claro, né? Por exemplo, a gente tem... E aí eu vou trazer aqui um exemplo da área. A gente sabe que o Código de Ética Médica está defasado, né? A gente sabe que teve uma resolução ano passado com relação à publicidade que abriu um pouco a possibilidade do médico estar ali divulgando o seu trabalho, mas mesmo assim cabe muita interpretação e tudo que tem muita subjetividade traz uma insegurança. Ponto. Fato. E aí um médico contrata você. Eu quero te contratar para uma atuação pontual. Eu quero te contratar para você revisar a minha rede social junto com a equipe de marketing. Só que a gente está falando de um profissional que ele depende daquela rede social para poder estar divulgando o seu trabalho e tendo cliente. Sim. Tá? Você simplesmente vai chegar para ele, dar um parecer e falar, você não pode. Ele não quer ouvir isso. Exato. Ele quer que você encontre ali um meio termo entre, né, o que dá a possibilidade dele trabalhar, já que aquilo é essencial para o trabalho dele, Sim. juntamente com uma segurança, né? Você vai ter que encontrar... Porque negativa por negativa, ele pega o código de ética, lê, gente, e acabou. Ele já sabe o que não pode. Sabe o que não pode. Ele está te contratando para ver o que pode ser feito para viabilizar. Então, isso também acontece muito com advogados que dizem ser especialistas e, na verdade, não são. Que é você chegar e dar um monte de não, e aquele cliente, simplesmente, quando viu um monte de não, vai falar assim, obrigada, tá certo. Prefiro não me envolver com isso. Na verdade, o que ele quer, às vezes... Porque não é isso que ele quer ouvir. Exatamente. Mesmo que você tenha que ser firme, e você vai ser. Você vai falar assim, a gente pode flexibilizar até aqui. Perfeito. Até aqui dá pra fazer. Daqui pra cá, eu tô assinando aqui um parecer e não recomendo. Porque ainda tem isso, não é tudo que tem jeito. Exatamente. Né? Porque às vezes também ainda tem essa questão, o advogado é visto como aquela pessoa que vai encontrar um jeitinho Pra tudo. pra Nem tudo. tudo, nem tudo. Nem tudo. O que a gente pode proporcionar ali é dar uma segurança maior, né? Dentro do que é permitido, dentro do que é possível, dentro do que tá escrito.
mas mantendo ali a honestidade, né? Sim. A gente tá chegando, infelizmente, ao fim. Mas antes eu quero que a senhora dê uma dica, dê uma palavra de apoio aí para quem tá iniciando na advocacia, para quem tá buscando de fato se encontrar, encontrar uma área de atuação. Pode puxar a sardinha pro direito médico. Eu já ia fazer isso. Eu já tô convencido. Hoje eu não vou dormir. Amanhã, inscrição Consegui no Após. catequizar você. Amanhã eu já tô procurando um apoio, já tô borbulhando aqui. Ótimo. Então, dá essa palavra para esse pessoal que com certeza vai ajudar bastante. Então, a advocacia é possível. É um caminho incrível que te dá muita satisfação. Eu acho que hoje é isso que eu digo para as pessoas que estão ainda ou em formação na faculdade, ou são jovens advogados, ou que já têm um tempo de carreira e querem transicionar, por que não? Né? Querem sair da sua área e para outra. Busque aquilo que você... Pode parecer aquele clichê romântico, mas o que faz o seu coração vibrar em cada resolução que você entrega para o seu cliente. Porque dias cansativos vão acontecer. Que você não vai estar motivado, que você vai estar doente, que você vai estar com um problema na família, que você vai estar... Enfim. Quando a gente tem, né, algo que a gente gosta muito de fazer, são nesses dias que a gente percebe que, realmente eu estou fazendo aqui o que eu deveria fazer. Porque deve ser um fardo muito grande você acordar todos os dias e falar, poxa, mais um dia fazendo isso aqui. Tá? Yeah. E eu encontrei isso na minha área. E é algo sensacional. Cada problema que eu consigo resolver, eu percebo que eu nasci para isso. Era isso mesmo. E foi um caminho prazeroso de ser construído, que não foi da noite pro dia. Cada curso, cada viagem. Em janeiro mesmo, eu deixei minha filha 10 dias aqui, fui para Portugal. Depois ela foi para lá, né? Meu marido foi com ela. E eu lembro quando eu tava no aeroporto, me acabando de chorar. Eu falei assim, gente, que bom que no futuro ela vai ver que ela também pode fazer a mesma coisa. E que mesmo se ela também tiver, né, uma filha ou um filho, aquilo ali só vai servir de motivação. Não vai ser, em momento nenhum, um obstáculo. Então, isso só foi possível porque eu tinha também muita certeza do que eu estava indo ali fazer. Se fosse uma área que eu balançasse um pouquinho, eu não iria. Então, em vários momentos deste caminho, eu tive certeza, e foram nos momentos mais difíceis que eu tive certeza que era a área que eu queria mesmo. Porque mesmo diante desses desafios, eu conseguia me empolgar e atender as pessoas que hoje eu tenho muita alegria de chamar de meus clientes. Perfeito. E aí é isso. Perfeito. Mona, muito obrigada pela sua presença aqui. Passou tão rápido, assim, porque foi uma conversa gostosa, ficaria. E, de fato, você falando com esse brilho, assim, você foi falando, eu fui me arrepiando. Chama a gente um pouquinho, né, assim, e a gente passa a refletir sobre o que a gente tá fazendo, e é um fato. É um momento que a gente tá fazendo uma coisa que desperta esse prazer na gente. Por mais que em algum momento seja desafiador, por mais que em algum momento falte um pouquinho de motivação, né? O cansaço esteja maior. A gente sabe que a gente está no caminho certo. E aquilo ali é o combustível que muitas vezes falta de outras fontes, né? Então, que bom ouvir você falar. Que bom aprender um pouquinho mais sobre essa área. E as portas estão abertas. Ai, que sempre bom que você... Isso, porque eu ia falar, me chame de novo. Pode ter certeza. Faço das palavras de Ingra as minhas. Todo episódio aqui a gente fala a mesma coisa, né? Que a gente aprende muito, que é muito enriquecedor pra gente. E não tem sido raro a gente receber um convidado e ficar nessa, pô, que área, né? Vou fazer isso. Todo episódio a gente quer mudar de área, a gente quer... Mas isso traz até um conforto pro nosso coração de que a gente tá fazendo uma coisa muito legal, assim, de trazer pessoas que realmente gostam do que estão fazendo. E você falando, a gente vê que você gosta do que você faz. Todo episódio é um lembrete. Então, hoje você lembrou a gente, o público, né, de investir em conhecimento, né? E acho que você, como professora, deve puxar também para esse lado, mas enfim, conhecer uma área nova, né, ouvir você num lugar de muita experiência, né, como profissional, como mulher, enfim,
E foi um prazer trocar, né, essa experiência toda e ouvir você falando com esse gás e dar esse gás pra gente e perceber que você gosta do que você faz. Isso com certeza inspirou os meninos, me inspirou e inspira quem tá ouvindo também. Então, muito obrigada. Eu ia falar isso também. A importância e como é legal a gente se sentir dessa forma diante de cada convidado que chega, né? Porque, assim, quando a gente vê que a pessoa tem, de fato, esse brilho, que ela tem essa empolgação, que ela fala com amor daquilo que ela faz, a gente se sente tocado. E o nosso objetivo, trazendo um pouquinho de cada área, um pouquinho da realidade de cada área, é esse também. É inspirar as pessoas. Para quem estiver se sentindo um pouquinho perdido, pensar, poxa, aqui pode ser um caminho, né? Porque o direito tem isso a oferecer pra gente, essa infinidade de possibilidades. Eu agradeço mais uma vez. Eu acho que, assim, se eu não estou enganado, é o 10º, né, que a gente está gravando. E a sensação que eu tenho é, de fato, de gratidão, porque eu sinto que a gente está conseguindo cumprir o que a gente propõe. O início desse projeto, ele foi pensado justamente para poder mostrar o direito, mas mostrar o direito de uma maneira tranquila, leve, como a gente vem fazendo. A gente está acostumado a ver hoje na internet, de fato, um direito de mentirinha. E cada convidado que a gente traz aqui, é muito bacana sentir isso, porque a gente vê cada convidado falando de maneira apaixonada, né? A gente já trouxe pessoas que não advogam, mas eu falo isso aqui até direcionado mais aos advogados que a gente trouxe. E é muito gostoso de gravar isso aqui, porque a gente sente, de fato, um gás, uma motivação. Porque a gente vê pessoas apaixonadas pelo que elas fazem. Principalmente na advocacia, que a gente vê, principalmente na faculdade, muita gente falando mal, não enxergando a advocacia como um caminho seguro. Então, é muito gostoso ver essa trajetória de todos os convidados que a gente trouxe aqui, a paixão. Cada um na sua área, cada um do seu jeito, cada um com sua estratégia, com sua rede social, cada um na sua época, porque a gente trouxe advogados de épocas diferentes. Então, de fato, acho que a gente está no 10º e a gente está conseguindo levar a mensagem que o direito é possível, que a advocacia é possível, que cada um tem seu tempo, cada um tem que se respeitar, mas é importante encontrar a sua chaminha ali no coração. Então, com essa mensagem que eu finalizo aqui, agradeço muito a participação de vocês até aqui e até a próxima.